Oi, oi, gente. Eu tô um tempinho sem gravar, mas eu tenho um motivo especial para isso, né? Eu vou contar para vocês o que estava acontecendo. Esse vídeo, o intuito dele é um alerta para pessoas que têm algum imóvel alugado, vai se identificar com a experiência que eu tive, tá? Que nós tivemos, né? Eu e meu esposo. Oi, oi, gente. Eu fiquei um tempinho ausente, né, dos vídeos, mas estou aqui de volta e com um assunto bem interessante que eu acho que vai ser de suma importância para algumas pessoas, tá? Vou abordar esse assunto com vocês quem tiver alguma opinião formada também, que quiser dar opinião, estou aqui para ouvir e aceitar e vamos que vamos, né? Também não fiquei parada, tá, gente, nesse período aí. Para aproveitar o estresse, né, eu pintei, né, alguns Bobbie Goods aqui, que a minha nora deu o livro, e aqui eu comecei pintando, e já, né, tá sendo muito prazeroso fazer essas pinturas, tá sendo muito gostoso. Comprei aqui a linha que faltava para poder fazer inclusive peguei hoje essa linha. Ficou faltando essa linha Encanto para poder fazer o acabamento do último jogo americano, né, redondo, para poder, nós chamamos de suplá, mas é jogo americano redondo, né? E aí eu comprei, que isso aqui eu pretendo terminar agora esse final de semana para montar uma mesa posta para vocês. Então tem vários assuntos aí que vão vir. Tem comprinhas que eu fiz, tem compras que eu fiz no mercado, que eu vou postar para vocês, já tá tudo gravado, só que assim, esse assunto para mim agora é prioridade e eu queria passar isso para vocês, tá? Enfim, tô aqui até tomando meu café ainda, deixa eu tomar, senão vai esfriar muito. Bom, em 2014, nós obtivemos um imóvel, né? E aí deixou tudo regularizado, tudo direitinho, mas a princípio a gente não quis mudar para o Sobrado, porque é numa região do lado oposto, onde nós moramos atualmente. Aqui é a região sul de São Paulo e o imóvel é lá na Zona Norte. Aí o que acontece? Para não ficar fechado, não ficar parado, nós resolvemos alugar. Até porque aqui, esse meu apartamento, ele tinha sido reformado, ele foi reformado em 2013, então ele estava assim muito recente com a reforma, com os móveis todos novos, cozinha planejada, tudo novinho. Então não era viável a gente fazer isso, até porque minha filha mora aqui na região sul, meu filho depois acabou vindo para cá também, então também mora perto de mim. E aí, até para minha filha que mora em Curitiba é de mais fácil acesso aqui estar nessa região, porque fica mais próximo de todos. Enfim, optamos por ficar. Nisso, a gente pensou em alugar e na hora só veio na cabeça colocar numa imobiliária para que a gente não fizesse um contrato sem experiência, né? E a gente também, leigo no assunto, tinha que colocar alguém para administrar o imóvel. Nisso a gente procurou uma imobiliária da região e a gente optou por uma imobiliária X, que se for necessário, em outro vídeo eu passo para vocês. Bom, essa imobiliária, ela administrou o imóvel durante todos esses anos, até agora, 2025. Né? A nossa pretensão provavelmente é não deixar mais com ela. Mas enfim, vamos ao que interessa, né, de fato. E em 2016, nós alugamos para uma família e essa família, ela renovou o contrato de 30 meses, ela renovou por mais um tempo, ficou até 2020, tá? Então, a pessoa alugou por 30 meses, né, e ficou até depois, mais um ano, alguma coisa assim, que ela saiu em 2020. Bom, em 2020 foi a época bem da pandemia, então a gente teria que ter ido lá para poder fazer a vistoria junto com a pessoa da imobiliária. Não foi o caso, né?
a gente optou por deixar tudo nas mãos da imobiliária. Ah, mas eles vão cuidar, eles vão administrar, eles vão ver tudo direitinho. Mandaram fotos de como estava, o que, que aconteceu, assim, assado. A gente só deu falta de um móvel que tinha sido feito por marceneiro e também deu falta de um chuveiro, né? O restante parecia estar tudo ok, faltava pintura, mas a pessoa que saiu um pouco aborrecida, não entendi porquê, mas a gente acabou optando de não entrar, aí tinha os meses de calção, né, três aluguéis que tinha, a gente acabou optando por deixar pra lá, né, meio que dava para cobrir ali o que tinha acontecido. Bom, enfim, logo que desocupou, assim que desocupou, já tinha uma moça que estava super interessada. Era ela, o filho e uma filha pequena, né? E a nora. Aí ela resolveu, ela perguntou pra gente se ia dar para alugar, tal, e aí nós encaminhamos ela para a imobiliária. Ela negociou com a imobiliária, né, o valor que a gente queria. A gente acabou reduzindo o valor, reduzindo um pouquinho para baixo, e também era um depósito de 3 aluguéis, a gente optou por deixar por 2. E nisso, viu que precisaria de pintura. Então, o que acontece? Aquele um aluguel que ela teria que acertar com a gente, ela acertou, só que a gente acabou gastando com pintura, que foi quando ela entrou e acabou pintando, ela mesmo dentro do imóvel, ela acabou pintando. De fato, ficou tudo certo. Só que ela não ficou até o final do contrato. Ela tinha lá uma questão lá familiar e ela precisou desocupar o imóvel e ela pediu pra gente se dava pra desocupar o imóvel sem ter nenhum prejuízo com relação à multa, essas coisas todas. Como ela tinha o calção, né, mesmo que era de 2 aluguéis, a gente também optou por deixar pra lá. E acabou, assim, bom samaritano, a gente acabou fazendo todas essas benfeitorias para as pessoas, né? Mas, enfim, aquele lá de cima sabe de tudo que a gente fez para poder ajudar as pessoas. Ela saiu, né? Aí foi morar lá com o pai dela, né? E a casa ficou desocupada, só que imediatamente já tinha outra família interessada em alugar. Bom, enfim. Também essa pessoa choramingou, quis o aluguel mais barato, a gente acabou deixando pelo valor que já estava, que era que a outra inquilina saiu, e também optou por 2 meses de aluguel. Então o calção não eram mais 3, eram 2, né? Mas tudo assim, mesmo eu discordando, né, eu tive que abrir mão, porque meu marido estava insistindo, não, vamos fazer assim, senão vai ficar aberto, senão o imóvel vai ficar desocupado e ele fica deteriorando, não sei o que e tal, contra a minha vontade, mas a gente acabou fazendo. Bom, uma terceira família entrou em agosto de 2022. Também com um contrato de 30 meses. Essa família, ela entrou, a princípio era um casal só que na realidade a gente ficou sabendo que acabavam colocando de 8 a 10 pessoas. Nas férias de julho, e a criança ficava lá e tal. Enfim, uma baderna. A gente recebeu vários telefonemas de reclamação dos vizinhos, porque tem um vizinho lá que tem acesso ao nosso telefone, e ele entrava em contato com a gente, passou o nosso telefone para outros vizinhos que também entraram em contato com a gente, pedindo pelo amor de Deus para tirar aquela família de lá daquela casa. E a gente ligou na imobiliária, pediu para dar, para tirar, fechar o contrato, porque estava fazendo coisas que não condizia com o que a gente tinha contratado, né? Para dar quebra de contrato. Ah, não, melhor segurar, já falta pouco tempo e tal. Enfim, a gente foi segurando e acabou ficando. Com isso, esses dias, em março, a pessoa desocupou porque tinha que renovar o contrato. Aí, em fevereiro, mandaram mensagem pra gente, a imobiliária, se a gente queria renovar o contrato. Eu, de jeito nenhum. Aí meu marido, vamos renovar mais um pouco. Não, de jeito nenhum.
muita dor de cabeça, toda hora você ficar recebendo telefonema, dizendo o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, não quero mais essa dor de cabeça pra mim. Aí, o que a gente fez? A gente... Desculpa. Aí eu peguei, não quis mais que a pessoa ficasse. Meu marido tinha dúvidas se essa pessoa ia desocupar ou não o sobrado, mas desocupou. Quando foi no dia 13 de março, a pessoa saiu. Bom, nesse período eu não estava nem aqui, eu tinha viajado para Curitiba, e aí, que era a formatura da minha neta, e aí a gente só, quando voltou, é que a gente foi fazer a primeira visita lá no sobrado. Nisso a gente confiou na vistoria que foi feita, a vistoria de entrega de chave, e mandaram fotos e tal, só que, gente, de dar dó como eles deixaram esse sobrado. Eu vou mostrar para vocês em vídeo como a gente entregou para eles, vai ter a foto do antes, e a gente vai tentar mostrar algumas coisas junto com o vídeo atualizado, né? Então, assim, o vídeo atualizado, de como eles deixaram, e eu vou postar fotos de como estava antes. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E aí a gente entrou numa resenha, vamos dizer assim, com a imobiliária, porque precisava que o inquilino cobrisse essas despesas de reparos que tinha que ser feito, né? E ele só tinha um calção de 2 aluguéis. Um aluguel já tinha ido, porque como ele foi no mês vencido, então acabou abatendo. Então, na realidade, ele só tinha praticamente um aluguel para poder cobrir com as despesas que tinha no sobrado. Uma conta de água atrasada, quando ele saía, uma conta de luz atrasada, que quando eles saíram, eles desligaram e para poder ligar novamente precisou pagar, então abateu desse valor e aí conseguiu transferir para o nome do meu marido. Para a gente poder ter energia para poder fazer as coisas, né? Precisava de pintura, precisava de fazer os reparos e precisaria de energia. Energia e água, né? Bom, a gente correu para fazer todos esses arranjos, porque a gente tentou via imobiliária, mas a imobiliária não conseguiu, né? E não se mostrou, não sei se não se mostrou tão interessada, sabe? No final das contas, a gente teve que pôr a mão na massa e ir. Bom, enfim, nós fomos fazer a primeira visita e aí deu vontade de chorar, porque o imóvel realmente estava muito judiado. Sujo, muito sujo. Gente, a gente não se conforma que uma pessoa que ficou 30 meses, 2 anos e meio, deixou o sobrado nesse estado. A minha reforma, gente, ela é de 2013. Se vocês derem uma olhada nas minhas paredes, as minhas paredes parece que tá pintada recente. Tem algumas coisas que precisam ser feitas, a gente sabe que precisa, mas não tem sujeira, não tem encardido do jeito que tinha lá. O box, dentro do box, um nojo, vocês vão presenciar isso, e isso é de fazer a gente chorar mesmo, de verdade, sabe? Aí, enfim, aí nós ficamos no pé da imobiliária para que resolvesse essa questão, até que por fim o inquilino assinou um acordo, e esse acordo abateu parte do valor do calção, né? E a gente... e aí eles abateu parte do valor, né? E aí a gente pegou e deu andamento nos reparos. Eles mesmo pegaram uma empresa, né, que faz os reparos, e aí essa empresa se propôs a fazer o que era necessário. A vistoria foi feita pela imobiliária, e tudo que precisava ser feito no sobrado estava ali na vistoria que a imobiliária fez. Mas a gente, olha, eu ainda não me conformo como eu deixei passar essas coisas, porque a gente deveria ter tido olhos mais atentos para detalhes, portas, paredes, tudo que deveria estar constando lá, porque assim, foi mau uso da pessoa que morou lá.
A pessoa que morou lá, ela praticamente detonou o sobrado, sabe? Em menos de 3 anos, a pessoa, Deus me livre, sabe? Vocês vão ver, é de dar nojo, é de dar pena de ver um imóvel se destruir assim. Parece uma casa abandonada. Parecia, quando a gente entrou, parecia que era uma casa abandonada que estava lá há uns 10 anos sem uso. Mas enfim, conseguimos resolver toda essa questão. Essa empresa, ela assumiu para poder fazer os reparos. O inquilino assinou lá o documento, registrou em cartório, né? Tá lá com a imobiliária, para que seja, ele vai pagar parcelado, né? E a imobiliária se responsabilizou de pagar para essa empresa, que é uma plataforma que faz reformas de devolução de chave. E aí, assim, demoraram para começar, aí a questão da energia acabou atrasando também um pouco, tal, e entregaram pra gente no final do mês de junho, de maio. Final de maio, comecinho de junho. Bom, fomos lá para ver o imóvel. Aí, os 2 quartos ficaram ótimos, ficaram muito boas paredes, recuperaram as paredes, ficaram ótimos. A pintura da sala também ficou boa. Aonde tinha um portal que era um acabamento de porta que tinha entre a cozinha e a sala, estava detonado. Eu pedi para eles tirarem, né? Porque era melhor tirar do que colocar um novo, né? E aí eles tiraram, ficou bom também. A ideia foi boa e mais prática, mais barata. Tiraram o ventilador de teto que estava caindo aos pedaços e sujo, colocaram os spots, isso eles fizeram. Colocaram tudo mais baratinho, mas colocaram, para pelo menos deixar funcionando. Ok, só que o que acontece? As portas dos banheiros não estão funcionando, tá? Principalmente do banheiro social, tá estourada a porta. Eles trocaram a fechadura e a porta não fecha. Não fecha por quê? Porque a porta não tá boa. Eles acabaram com a porta. A porta do banheiro de baixo, que é um banheiro que serve como lavabo, né? Ele também não tá funcionando, a porta tá fechando, ok. Só que ela tá também estragada. A área de serviço, ao invés deles pintarem toda a área de serviço, eles pintaram uma única parede. A parede que é de frente. A das laterais está sem pintura. Eu falei, como que faz um serviço desse? Como que faz o serviço pela metade? Eu não entendi. Ah, porque não estava constando na vistoria. Como não estava constando na vistoria? Lavanderia é lavanderia. Não tem que excluir paredes. As paredes são as paredes da lavanderia e o teto da lavanderia. Não é só uma parede só, né? E a briga agora tá sendo essa, gente. Um estresse atrás do outro. Tá? Estivemos lá na terça-feira. Esses dias eu nem fui na academia. Fiquei muito cansada, com dores nas costas, porque assim, eu era para ter chamado uma pessoa para fazer uma faxina. Só que como eu estou em outra região, eu até pensei numa faxineira que eu conheço para ela ir comigo. Mas aí ela já colocou dificuldade, que não dava, não sei o que. Como eu não conheço ninguém, eu falei, quer saber do seguinte? Eu vou levar um balde, a vassoura, e a gente faz o que dá para fazer. Aí meu filho calhou, que meu filho tava de folga, ele foi com a gente e acabou também dando essa força pra gente. Tirou os varais que estavam, os varal tudo velho, caindo nos pedaços, tudo, tirou para dar uma outra aparência. E aí a gente jogou água por tudo que deu para jogar, e eu principalmente lavei o banheiro de cima, meu filho lavou o de baixo. Pelo menos para dar uma cara de higiene, né? E a gente também, quando for até lá, ter onde poder usar. Então, foi mais por esse motivo também, porque como você vai ficar um dia inteiro lá, ou fazendo alguma coisa e não ter como usar, né? Então, pelo menos tá apresentável, né? E aí, a gente fez isso. Só que assim, me acabei, né? Eu lavei os 2 quartos em cima, eu lavei o banheiro, né? O que eu consegui alcançar, eu lavei. E assim, duro é tirar a crosta dos outros, né? Tirar aquela sujeira toda de outras pessoas. Que aqui em casa dá trabalho para fazer a faxina? Dá, também dá. Só que não tem nada acumulado. Então é fácil de fazer. Em 1 hora, meia hora, 1 hora no máximo eu faço. Ali acho que eu levei umas 3 horas para poder tirar tudo, deixar tudo limpinho. Olha, não foi fácil.
Aí tô com dores até hoje, tomando remédio para dor, porque foi bem complicado. Mas enfim, vocês vão ver o resultado do que tá, de como estava e de como ficou. Já deu assim 70% de melhora, só que agora a gente está numa briga para resolver essa questão da pintura da parede da escada, que a empresa não fez, a pintura entre o corredor dos quartos e também a pintura da lavanderia. A gente também está brigando com eles com relação às duas portas, que seriam as portas dos banheiros, né? Que elas estão muito estragadas. Eu nem me incomodo com as outras portas, porque as outras duas portas dos quartos a gente mesmo já ia pintar. Então eu nem coloquei isso em pauta. Deveria ter colocado, mas nem coloquei. Entendeu? Então, mas enfim. Aí agora nós vamos tentar deixar tudo bonitinho. A frente do sobrado, que também deveria ter sido responsabilidade do morador, porque tem algumas partes que vocês vão ver que está lascado, de quem tirou o carro, bateu, tirou pedaço da parede, né? Mas nós já combinamos com o meu vizinho, que ele mexe com essas coisas, com o vizinho de lá, né? Ele mexe com essas coisas e ele vai fazer a frente do sobrado, vai mudar a cor, vai ficar com uma cor mais bonitinha, mais discreta e vai dar uma valorizada no imóvel, né? E é isso, gente. Infelizmente, a gente está passando por esse aborrecimento, a gente espera que, acha que nunca vai ter esse tipo de estresse, mas infelizmente, a gente está passando por isso. Foi um nervoso atrás do outro, né? O marido recuperando de uma doença gravíssima e ter que passar por esse estresse todo durante todo esse período, né? Porque durante o período de tratamento a gente se aborreceu, porque assim, vai renovar o contrato? Não vai. Antes disso já tinha recebido algumas ligações aí um vizinho meio que pressionando a gente, olha, se vocês não tirarem esse vizinho, eu vou ser obrigado a vender meu sobrado, que é geminado, né? Eu vou ser obrigado a alugar meu sobrado e morar em outro lugar, porque eu não aguento mais ficar aqui. As pessoas dormem 3 horas da manhã, acordam 11 horas da manhã e fica na bagunça, é funk, carro de som ligado, até altas madrugadas, é barulho, né? Então, sem condições de ficar aqui. E assim, a gente imagina que isso deve ser um transtorno enorme, porque eu não quero saber desse tipo de barulho aqui, né? Então, a gente também optou por, em consideração, né, aos vizinhos, né, que não tem culpa de nada, a gente também optou de tirar esses vândalos, né, porcos e vândalos, tirar do imóvel. Essas pessoas, elas assim, elas não têm noção, acho que nunca deveriam alugar a casa de outras pessoas, sabe? Porque elas não têm noção do quanto de sacrifício a gente faz para poder ter um imóvel decente. E aí a gente abre as portas para que essas pessoas tenham um conforto pagando o mínimo possível, né? Porque assim, a gente nem estava pedindo o valor que valia o sobrado, a gente pediu menos do que deveria, né? E tudo para acolher essas pessoas, e essas pessoas não têm um pingo de responsabilidade e de respeito com a gente para poder cuidar do nosso imóvel como deve ser cuidado. Mas durante o vídeo eu vou narrar algumas coisas e eu vou mostrando para vocês. Vocês vão entender a minha decepção e futuramente, se for necessário, eu vou colocar o nome da imobiliária, vou falar um pouco mais sobre a imobiliária, que muitas vezes o inquilino pagava o aluguel e eles atrasavam para depositar, e a gente tinha que ligar, era um estresse também, essa outra forma de administração, e que também nos aborrecia muito, tá? Aí desculpa aí por falar um monte, né? E aí vocês deem a opinião de vocês. Eu pretendia até deixar para vender o imóvel, mas não dá para deixar fechado, gente. Esse valor do aluguel ele faz uma diferença pra gente. A intenção era vender, mas não dá para esperar, né? Então, nós vamos deixar, tá bom? Espero que vocês compreendam, entendam direito esse vídeo, curtam, compartilhem, passem para pessoas também que são novatas nesse tipo de situação, que isso vai ser um alerta, que vocês nunca podem deixar um imóvel somente com a administração da imobiliária, que vocês devem também estar de olho no que é de vocês.
Aqui nós vamos agora ficar bem atentos, né? Tanto é que nós vamos deixar ele bonito para poder ser alugado, né? E a gente, quando pegar de volta, a gente quer do mesmo jeito, né? Então, gente, agora eu vou levar vocês comigo para a Zona Norte. Vocês vão ficar sabendo onde eu morei. Foi a segunda casa, aliás, o segundo apartamento, né? Porque o primeiro foi uma casa, depois eu mudei para um apartamento e eu morei lá durante bastante tempo. Acho que uns 13 anos, mais ou menos. Depois eu vim para cá, para o meu apartamento próprio, aqui para a Zona Sul. Mas aí minhas filhas vieram com 13, 12, 11, 12, e o pequeno com os 5 anos, 5 para 6 anos. E aí estão aqui perto de mim até hoje, só a minha filha mais velha que foi morar em Curitiba depois que prestou concurso. Mas é isso. Vocês vão conhecer aí o pedacinho da Zona Norte e depois, na sequência, vocês vão ver o estrago que o inquilino fez no nosso imóvel, no nosso patrimônio. Estamos chegando. Pronto. Agora aí, ó. Ai, que bonito. Pintadinho. Olha. A escola aí. Em 300 Olha pra lá. metros, vire à direita na rua Professor Arthur de Campos Gonçalves. Olha. Que bonitinho. Que legal, hein? A gente morava naquela fileira lá de trás. Ficou bonitinho, hein? Ó, fizeram até tipo uma sacadinha. Ficou uma graça. E agora vai lá? A escola. Vire à direita na rua Professor Arthur de Campos Gonçalves e depois vire à esquerda na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes. Olha. Tudo está assim, né? Ficou bom. Legal. A gente morava nessa rua aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora tem entrada. Vire à esquerda na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes. Muito legal. Tinha umas lojinhas que eu comprava as roupas das meninas. Aqui é Manuel Gaia, né? Que vez é feita. Não, aqui essa travessa. É. Manuel Gaia. Aí, ó. Não. Eu sei que você tá Não. falando aqui. Falando aqui. Ou Guga. Não, é Giga. Giga agora. Mas não era Giga. Não. Foi bem, saía daí. Aqui enche de água. Nossa, isso aqui. A água pula de cima. Quando eu vi, não acreditei. Bom, gente, agora a gente já chegou no sobrado. Aqui é a garagem. Olha só o estado que a gente encontrou as paredes, todas lascadas. A caixinha do correio não existe mais portinha. As paredes todas assim, olha, sem palavras, tá? Toda judiada. Toda judiada. E é isso, gente. Olha, sujeira sem precedente, sabe? Sujeira por tudo que é lugar. Nas paredes, nas portas, todo lugar que você imaginar. Reboco, não sei o que eles fizeram, que quebraram parede. A pia toda detonada. Tudo rabiscado, sujo. Marca de mão. A pessoa não tinha nem a decência de limpar, porque essas tintas são todas laváveis, né? Mas a pessoa não limpava. Olha só o estado que está a sala, né? Bem judiada mesmo. Não, é sujeira, sabe? A maior parte é sujeira e desleixo, né? Sabe? Dá dó mesmo. Algumas coisas a gente sabe, por exemplo, esse piso aí ele tá com desgaste, né? Deveria ter se trocado tudo, mas a gente nem vai mexer com isso. Mas olha o estado desse gabinete. Todo detonado, né? Olha, sem dúvida nenhuma, má conservação, a falta de cuidado foi grande,
E é isso, gente. Então, a gente tem que prestar atenção em quem a imobiliária coloca, colocar algumas cláusulas de exigência, né? E que não aceita mais que X pessoas, tem que colocar algumas observações, animal de estimação de pequeno porte, ali eu não sei se tinha animal, mas assim, um animal de pequeno porte eu acho que tudo bem, mas assim, se tiver um animal de grande porte, não cabe nesse espaço. Então, tudo isso a gente tem que verificar, sabe? Se vocês olharem aí, o banheiro nojento, sabe? Sem condições de uso. Simplesmente sujeira, sabe? Todas as paredes sujas, porta suja, remendos para tudo que é lugar. Que eu não sei o que fizeram, mas cheio de remendo. As portas, todas elas suja. Suja de mão, de quem não teve a capacidade de pegar um pano para passar, sabe? É isso, gente. Ai. Gerou muita tristeza, muito estresse, porque você sabe que o teu patrimônio é um dinheiro seu que está investido ali, que para outra pessoa entrar e detonar, né? Dá muita dó mesmo. Mas vamos ver que fim que vai ficar essa novela, porque a gente já pediu para que tomasse providência. Olha, isso aqui é a área de serviço, gente. Aí vocês vão ver a foto de como a gente entregou para o inquilino e como eles deixaram, sabe? Bom, se as pessoas não lavavam nem o banheiro que usava, você imagina o resto, né? Então, dá para ter essa noção. São pessoas que não servem para morar numa casa decente, assim, numa casa com uma construção confortável, sabe? Infelizmente, é essa a conclusão. Vidros quebrados, que pode ter algum trinco, alguma coisa, ok, né? O tempo vai deteriorando e tal, mas aí não, quebrado mesmo, sabe? Não sei o que fizeram, não sei se brigavam, se batiam nas coisas, se quebravam, não sei. Sei que encontrei pedaços de vidro em cima da pia. Desanimador, né? E aí a vistoria que a imobiliária fez foi uma vistoria de má qualidade, né? Porque se tivesse feito certinho, teria que pagar por todos esses danos, que não foram poucos, né? A frente da casa a gente mesmo assumiu, né? De fazer a fachada. O meu vizinho, graças a Deus, ele mexe com essas coisas e nos cobrou um preço que dá pra gente pagar. A gente vai fazer, vai mudar a cor, né? Vai ficar com um tom mais bonito, né? E tirar pelo menos essa visão de que a gente viveu aí esses anos de muito estresse. Vou mudar de administradora, né? A gente já tem aí já está a caminho, né? Já está em ordem, né? Já está tudo certo. Vou só esperar terminar essa fase aí da pintura, que é para poder já colocar nessa nova administradora. É isso, sabe? Mas a gente tem que ficar de olho. Olha só quanta sujeira, quanto tudo. Essa aí é uma laje que tem nos fundos, né? Se eu fosse morar aí, esse sobrado ia ficar um pitelzinho, sabe? A gente ia fazer uma bela reforma, ia ficar... Mas, infelizmente, para a gente é inviável. Inviável pela distância dos filhos e por a gente ter todo o nosso... as nossas coisas, assim, já aqui nessa região. Então, fica difícil a gente fazer uma mudança radical, assim, né? Se a gente ainda estivesse na Zona Norte, como eu já morei para lá, era uma outra questão, mas não, né? A gente já se estabilizou aqui na zona... Desde 91 nós estamos aqui, né? Então, são muitos anos aqui na Zona Sul. A gente já se acostumou, viu aqui esse bairro cresceu muito, né? Então, a gente tem tudo perto, atacadões, McDonald's, o shopping não é distante, é perto, sabe? Eu tenho um shopping perto da Marginal, que é a Marginal aqui perto da gente.
Ah, tudo é perto, né? Então é diferente. Mas é isso. Aí vocês vão ver aí uma segunda visita, né? Que nós estivemos aí para ver o que tinha sido feito de... Tinha uma pessoa interessada em comprar, né? Que no fim das contas ela não acabou não conseguindo, né? O financiamento. E aí nesse dia a gente foi para poder ver se eles tinham começado a reforma propriamente dita. Não tinham só trocado umas 2 fechaduras, mais nada, e estavam aguardando a chegada da energia, né? Aí a gente conseguiu resolver essa parte, e aí na semana seguinte eles começaram a pintura. E a gente só retornou aí depois que estava pintado. No acordo que a gente fez, implicava em trocar as fechaduras, o gabinete da pia, o ventilador de teto, eles colocaram spots na sala, encaixaria essa pintura de lavanderia, eles fizeram só de uma parede, que vocês vão ver mais na frente. Enfim. Aí tinha uma outra pessoa também interessada em alugar, mas não sei se desistiu, vamos ver ainda, né? Mas é isso. E a gente vai tentando da melhor forma possível, vamos deixar em ordem como deve estar. Essas portas a gente vai pintar nós mesmos, né? E a fachada da frente, vamos deixar tudo ok. E a briga vai ser para pintar o corredor, né, que ficou faltando, a subida das escadas e as 2 portas dos banheiros, porque eles precisam restaurar e pintar. E vamos ver se vai ser feito isso, o que vai ser feito. Na terça-feira a gente vai ter a resposta. Mas é isso. Vamos esperar que eles façam mesmo, né? E que a gente consiga ficar um pouco mais satisfeito. Aí voltando para o banheiro, que na segunda vez que a gente foi, sem condições de uso, né? Eu precisei usar, tive que pedir para o vizinho, né? Para deixar utilizar o banheiro dele, que a gente vinha de longe, né? E aí dessa outra vez, a última vez que nós tivemos, que foi na terça-feira agora, aí eu optei por deixar o banheiro limpo para que a gente pudesse ter o mínimo de limpeza, de higiene, para a gente poder utilizar, né? Para não estar pedindo para o vizinho. Enfim, é isso. Mas aí vocês vão ver, olha a escada aí que deveriam pintar, tudo isso faz parte, né? O vizinho tinha que devolver como ele pegou, né? Pintadinho, limpinho, né? Ó, ventilador caindo nos pedaços. Sabe? É triste, ó. Tudo detonado, tudo sujo. Mas enfim. Aí a gente já tá voltando a terceira vez, né? Terceira, que é a vez mais recente. A gente deu uma paradinha aí para tomar alguma coisa, porque nessa hora a gente já tava que é longe, né? Então tem que ter essa parada até para ir no banheiro, é como se a gente estivesse viajando. E aí nós chegamos e aí, qual foi a surpresa, né? Vamos ver como é que tá dentro do sobrado, né? Aí a fechadura, eles trocaram a fechadura da frente, e como a pessoa consegue detonar, né? É porque tinha muita gente, né? Muita gente usando, é isso. Então não fazia parte do contrato de colocar muita gente. No contrato era um casal só. No fim das contas, colocaram umas 10 pessoas, pelo que os vizinhos falavam. A sala ficou ok, sabe? Aí eles trocaram o spot, aqui não deu para ver, acho que eu não filmei certinho. Aí não deu para ver, mas aí eles colocaram o spot, ficou bom. Mas olha só, aí subindo a escada você vê a diferença da pintura. Ela para ali, né? E aí, subindo, a escada não tá pintada, né? A parede da escada. É um absurdo, né? Bom, indo aqui para a cozinha, agora a gente vê que o batente da porta foi consertado. Vocês vão ver anteriormente como estava.
Agora ficou bom, né? Eu pedi para tirar e deixar só na parede. Aqui o gabinete que foi necessário trocar foi trocado, colocaram um razoável, não é um 100%, mas é um que dá para usar, é novo, bem bonitinho, tem 2 gavetas, tem 2 portas que dá para colocar panelas, produtos de limpeza, dá para organizar bem direitinho. Uma pessoa que é organizada, ela consegue ter um bom aproveitamento. Aí é isso. Agora nós vamos dar um talento aí na casa, né? Nesses vidros, que vocês vão ver que eles trocaram os vidros. Tem um dos vidros que ainda está com uma massa estranha, né? Mas aí isso daí a gente vai ver quando for de uma outra vez, se consegue dar uma melhorada. Eu vou conversar com meu vizinho para ver se ele consegue fazer alguma coisa. A área de serviço aí, vocês veem que eles pintaram só a parede dos fundos, a das laterais está sem pintar e o teto também. Então essa é uma das brigas que a gente precisa que eles melhorem essa parte, né? E faz parte, lavanderia. Essa porta do banheiro também detonada, eles precisam melhorar. Meu filho deu uma boa lavada nesse banheiro, ele ficou outro banheiro. O quarto, os 2 quartos estão ótimos, assim, a gente pode dizer que está 100%. Só falta mesmo as portas, né, que aí, essa porta do quarto da frente não foi limpa ainda, que não deu tempo, né, aí eu vou limpar, meu marido vai pintar. O banheiro também vou dar uma boa limpada. Essa parede do corredor e a parede das escadas vai ter que pintar, é outra briga. Olha que sujeira, como é que pode fazer o serviço pela metade. Esse outro quarto também está ok, ficou bem arrumadinho. Aí essa porta que está aí, eu dei uma boa lavada nela, dei uma boa limpada, mas vai ter que pintar, não tem como, né? E a gente vai tentar limpar a laje e tudo. E é isso. Essa parte aí a gente vai ver o que consegue fazer. Trocar a fechadura, aí agora eu vou dar uma limpada nessa porta e vai ser pintada. Mas as paredes do corredor, olha só que absurdo, pintaram uma parte e não pintaram outra, né? É como se tivesse lavado metade da louça, né? Para não falar outra coisa. Esse banheiro vai virar outro banheiro, que eu vou dar uma boa lavada, vai ficar pelo menos de uma maneira que quando a gente for novamente a gente consiga usar. Essa porta eu não lavei, não limpei, porque como ela tá ruim, eles vão a briga que com eles é para saber se vai trocar, se eles vão recuperar, o que que vai ser feito e precisa ser pintada. Mas é isso, gente. Agora eu vou começar a faxina, vou colocar uma musiquinha aí para não ficar chato, e vocês vão ver aí toda a faxina que foi feita e o resultado final. E aí no finalzinho do vídeo a gente volta a se falar. Até daqui a pouco.
sujeira, mas precisa pintar. As paredes já tá tudo ok, tá tudo lisinha. Graças a Deus essa parte tá ok. Agora que tá terminando de enxugar, eu vou só dar uma passada de pano para poder finalizar. E vou pro outro quarto agora para vocês verem. Aqui tá ótimo também. A porta aqui não tá tão suja, mas de qualquer jeito precisa pintar. Precisa pintar, só isso aqui. Aqui é só a porta que precisa pintar. O banheiro já mostrei pra vocês. Ok. Espero terminar de enxugar. Fiz aqui o chão. Tinha umas manchas pretas que eu tirei debaixo do piso, mas não. Estava encardido. Olha a pura sujeira aqui. Pura sujeira. Gente porca. Muito porca. Muito porca mesmo. Trocou a porta, a fechadura do banheiro, mas a porta não fecha. Então não sei que arrumação foi essa. Como é que a gente vai fechar a porta do banheiro? Não fecha. Aí, ó. Tá fazendo força e a porta não fecha. Ó. É isso. Aí, ó. Porta toda detonada. Não tava assim, mas fazer o quê? E aqui, como que a pessoa pinta os quartos, pinta o outro quarto, e aqui fica desse jeito, tá? Não sei. Aí, tá sujo. Tá sujo, vai sobrar pra quem? Essa porta aqui eu ainda limpei, que tava nojenta. Essa aqui tudo bem, a gente pinta e tal, mas a do banheiro lá nem fechar, fecha. Essa aqui ainda fecha. Ok, essa fecha. Enfim, é isso. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo. Ele já ficou bem longo, mas a saga do sobrado ainda continua com os reparos. Eu espero que semana que vem tenha uma finalização positiva. A parte externa, dia 19 já vai ser finalizada, se Deus quiser. E eu espero que terça-feira tenha alguma notícia positiva com relação a esses reparos que ficaram faltando. Mas, de qualquer maneira, até sábado que vem, a gente tem que dar uma finalização, né? Eu quero já resolver essa parte aí. Até o dia, no máximo até o final do mês, tem que estar finalizado. Porque eu já quero anunciar e já alugar, né? Já tinha bastante gente interessada, que foi feito umas fotos, mas como está incompleto, eu preferi deixar o anúncio em stand-by, né? Para finalizar primeiro, tirar todas as fotos corretas, já com a limpeza feita, com tudo bonitinho, que é para quando a pessoa alugar, ela saber que ela vai ter que devolver do jeito que ela pegou, né? É isso, tá? Eu finalizo por aqui, me despeço. Eu peço para que, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, ative o sininho para receber novas notificações e comente, pelo menos com um emoji, sabe? Põe um emoji positivo, põe um emoji de coraçãozinho. Não quer falar grandes coisas, mas coloca pelo menos um emoji. Isso vai fazer com que o canal ele cresça e que mais pessoas se inscrevam, tá bom? É isso. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau!